Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. Para esta noite, nosso tema é Sendo unidos ao seu povo. Vamos ver aqui, nesta passagem e através de toda a conferência desta ocasião, como a pessoa que serve a Deus, quando terminam seus dias aqui na terra, é unido ao seu povo, pois vai desta dimensão terrena a outra dimensão onde se encontra com seu povo, com seus familiares, com os crentes em Deus como ele. Temos o caso do profeta e patriarca Abraão, no capítulo 25 de Gênesis, versículos 7 ao 11, onde a Escritura nos narra a partida ou morte física do corpo de Abraão. Diz: Estes, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão. 175 anos expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Habitava Isaque junto a Ber-lai-Roi. Ber-lai-Roi. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema, como disse, é sendo unidos ao seu povo. Podem sentar, queiram ter a bondade dos aqui presentes. Através da Escritura, podemos ver que depois que terminam os dias do ser humano neste corpo terreno, a vida continua em outra dimensão. Somente termina a vida nesta dimensão, neste corpo mortal, mas continua em outra dimensão. Por isso é que também encontramos que quando morreu fisicamente seu corpo físico de Isaque, diz no capítulo 35 de Gênesis, versículo 29, então expirou Isaque e morreu, e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E depois, quando Jacó morreu, em Gênesis capítulo 49, versículo 29, nos diz: Depois lhes ordenou, dizendo, isto foi Jacó a seus filhos, mandou e lhes disse: Eu estou para ser reunido ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Vejam como essas pessoas sabiam que, ao seu corpo físico morrer, eles iam ser reunidos com seu povo em outra dimensão, em outro mundo. O capítulo 49, versículo 33 também nos diz, o momento em que Jacó morreu, diz, acabando Jacó de dar essas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Agora podemos ver aqui que se passa a outra dimensão quando a pessoa termina seus dias aqui na Terra. Agora é muito importante compreender algo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos ensinou
em sua palavra, para que assim, quando terminarem os dias neste corpo terreno, vamos à dimensão dos redimidos de Deus, dos crentes, em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinando do que é a vida, depois que a pessoa morre fisicamente, nos diz em São Mateus capítulo 16, versículos 19 em diante, e também São Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos ver, capítulo 10, versículo 28, primeiro diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora vejam como nos ensina Cristo que devemos temer a Deus, que é quem pode destruir no inferno a alma e o corpo do ser humano que não crê em nosso amado Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas, temendo a Deus e crendo no Evangelho e crendo em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, então vamos ao paraíso se terminarem nossos dias terrenos aqui na terra. E esse paraíso é outra dimensão onde há árvores, há passarinhos, há rios e há de tudo o que há aqui na terra que foi criado por Deus, mas não há os problemas que nós temos aqui na terra, problemas econômicos, problemas sociais, problemas de governo, problemas militares, problemas sociais e de todos os problemas que temos aqui na Terra, nem problemas de contaminação, nenhum desses problemas há nessa sexta dimensão que é o paraíso. E também os afãs que temos aqui também não os há lá. É um lugar onde a vida é repousada e onde se serve a Deus e onde se vive em um corpo teofânico da sexta dimensão que é parecido ao nosso corpo físico, mas é de outra dimensão. Esse é o corpo teofânico que a pessoa recebe quando crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Recebe um corpo teofânico da sexta dimensão para que assim, quando morrer fisicamente, vá viver no paraíso nesse corpo teofânico da sexta dimensão. Se a pessoa não crê em Cristo como seu Salvador ou não tem esse corpo teofânico da sexta dimensão, portanto, terá que ir a outro lugar, ao lugar de onde é esse espírito que a pessoa tem em seu corpo, ou seja, a quinta dimensão. E agora vamos ver o caso de duas pessoas que morreram e dos quais Jesus Cristo fala aqui, seja já uma parábola ou seja algo real. Vejam o que Cristo diz. Capítulo 16, versículos 19 em diante. Cristo nos fala deste evento. Vamos ver. Nos fala sobre a vida depois da morte. Vamos ver. Capítulo 16, versículos 24 ao 27 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la.
Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Agora podemos ver aqui que isso é muito importante para toda pessoa, porque se requer que toda pessoa se encarregue primeiramente em sua vida, se encarregue de garantir sua vida eterna. Garantir que sua vida, depois da morte, será com Cristo por toda a eternidade. Agora, podemos ver também no caso de Lázaro, o mendigo, e o rico, onde Cristo mostrou que o rico morreu e foi ao inferno. E depois morreu também Lázaro, o mendigo, e foi ao paraíso. E o rico, estando no inferno, elevou seus olhos e olhou para o paraíso, para o seio de Abraão, e viu Lázaro no seio de Abraão, e viu Abraão também. E diz a Abraão: Pai Abraão, envia Lázaro com a ponta do seu dedo molhado em água, para que a coloque sobre minha boca, ou seja, sobre minha língua, e assim eu seja aliviado. Vamos ver. Está em São Lucas, capítulo 16, essa passagem. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando morreu o mendigo, o que aconteceu? Os anjos o levaram ao paraíso, ao seio de Abraão. Vejam, quando o ser humano morre, vem buscá-lo, vem buscar sua alma e seu espírito para levá-la a outra dimensão. E se é uma pessoa que ama a Deus e serve a Deus, que creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito, vem anjos de Deus para levá-lo ao paraíso. Mas, se não for um crente, o que acontece com essa pessoa? Vem anjos, mas caídos. Os anjos caídos do diabo e o levam à quinta dimensão, que é o inferno. E ali permanecerá. É um cárcere, uma dimensão de onde não pode sair. Ali continua vivendo. O tipo de vida que vivem nessa dimensão, pois, é diferente ao tipo de vida que se vive no paraíso. E a pessoa permanece ali até aqui.
chega o momento em que ocorra a segunda ressurreição, a qual será depois do reino milenial de Cristo, para se apresentar toda pessoa diante do trono branco de Cristo, para serem julgados e ali receber a sentença. E os que sairão mal serão lançados no lago de fogo, onde serão destruídos em corpo, em espírito e em alma também. Estarão no lago de fogo por certa quantidade de anos, dependendo da sentença que Jesus Cristo ditar sobre eles. Mas os filhos e filhas de Deus que viveram nesta terra servindo a Deus e pertencem à Igreja de Jesus Cristo, antes de começar a grande tribulação, se morrerem, serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isso é antes de começar a grande tribulação, e então teremos um corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para viver com Cristo por toda a eternidade, para ir com Ele à ceia das bodas do Cordeiro e depois regressar, depois de 3 anos e meio, que dura a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto a terra está passando pela grande tribulação, que também dura 3 anos e meio, onde os juízes divinos estarão caindo sobre a raça humana. E depois regressamos à terra para o glorioso reino milenial de Cristo, para ser reis e sacerdotes nesse glorioso reino do nosso amado Salvador, onde Ele se sentará sobre o trono de Davi como rei e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, e nós com Ele reinaremos como reis e sacerdotes neste planeta Terra, no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois, os que não pertencem a esse grupo de primogênitos de Deus, de escolhidos de Deus, mas que creram em Cristo como seu Salvador e viveram uma vida agradável a Deus e trabalharam na obra de Deus e ajudaram os escolhidos de Deus, mesmo que não poderão estar no glorioso reino milenial, ressuscitarão depois do reino milenial e serão julgados por Cristo, e porquanto ajudaram os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, os pequeninos de Cristo, os irmãos pequeninos de Cristo, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, a promessa de Cristo: qualquer que der um copo de água fria ou fresca a um destes meus pequeninos, não perderá sua recompensa. Sua recompensa é vida eterna. Portanto, essas pessoas que ajudaram os escolhidos de Deus, estes pequeninos irmãos de Jesus Cristo, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, sairão bem, porque receberão vida eterna depois do reino milenial e entrarão à vida eterna e viverão neste planeta Terra e virão fazer parte das nações que existirão na eternidade. Agora podemos ver que é muito importante estarmos conscientes da realidade de que há uma vida depois desta vida terrena. Quem não compreende estas coisas se ocupa principalmente das coisas materiais, pois pensa que tudo para o ser humano é o que viver aqui na Terra, mas não é assim. Depois dessa vida terrena, há uma vida eterna para todos os que servem a Deus, e para os que não servem a Deus, há um lago de fogo, onde serão lançados e serão destruídos para sempre. Agora, vimos, através da Escritura, que há vida depois dessa vida terrena. A vida continua. E nós temos que garantir que a continuação da nossa vida seja no reino de Deus. Seja no paraíso, se nosso corpo físico morrer, e depois, quando começar a ressurreição dos mortos, sejamos ressuscitados
se nosso corpo físico morreu, e se permanecermos vivos, pois que nosso corpo físico seja transformado e obtenhamos assim o corpo eterno, incorruptível, imortal e glorificado que Cristo prometeu para todos os crentes nele. E assim, sejamos iguais a Jesus Cristo e sejamos reis e sacerdotes para reinar com Cristo por toda a eternidade. Isso é uma realidade bíblica, a qual toda pessoa deve estar consciente, porque se não estiver consciente, viverá neste planeta Terra ignorando o mais importante, ignorando que veio a este planeta Terra para ter uma oportunidade de fazer contato com a vida eterna, para poder viver eternamente. Por isso é que Jesus Cristo nos diz, em sua palavra, no capítulo 5 de São João, versículo 24 diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Vejam o importante que é crer em nosso amado Senhor Jesus Cristo e escutar sua voz, escutar sua palavra. Também no capítulo 6, versículo 39 a 40 de São João, diz Jesus Cristo, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando ressuscitará os crentes nele que morreram fisicamente? No último dia, que é o 7º milênio. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Novamente diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois o último dia é o dia do Senhor, é o 7º milênio, onde Cristo ressuscitará todos os que partiram, mas que creram em nosso amado Senhor Jesus Cristo, e transformará os que estão vivos neste tempo e permaneçam vivos no corpo físico quando os mortos em Cristo ressuscitarem. A promessa é que seremos transformados. Agora vejam, como também Cristo, em São João capítulo 11, versículos 23 em diante, falando Marta com Jesus sobre a morte de Lázaro, pois Jesus veio para ressuscitar Lázaro, agora Jesus diz a Marta, disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Vejam, ela sabia que no último dia se realizaria a ressurreição e que seu irmão Lázaro ressuscitaria no último dia e ressuscitará no último dia, que é o 7º milênio. Mas Jesus Cristo quer mostrar aqui com Lázaro o que ele fará com todos os crentes nele que morreram fisicamente. E agora vai tomar Lázaro como exemplo, como tipo e figura, pelo que ele fará com os crentes nele. Qualquer pessoa poderia dizer, Jesus Cristo está prometendo ressuscitar os crentes nele no último dia. E como vai fazer? Pois vejam aqui, ele vai mostrar em Lázaro como ele vai ressuscitar todos os crentes nele que morreram fisicamente. Ele tem o poder para ressuscitar os crentes nele, disse. Vamos ver. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Nós dizemos amém. E o que disse Marta? Disse ela, sim, Senhor. Ela também creu. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aqui podemos ver como Jesus Cristo promete a vida eterna para os que vivem e creem nele. Diz que não morrerão eternamente. Porque
Seu corpo físico morrer será ressuscitado em um corpo eterno no último dia e viverá por toda a eternidade. Mas se permanecer vivo até que os mortos em Cristo ressuscitem, e é um crente em Cristo que nasceu de novo, será transformado neste último dia e terá o corpo eterno e viverá por toda a eternidade em um corpo físico eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. Agora podemos ver que este assunto da vida depois desta vida terrena é algo muito importante, é o mais importante para o ser humano. Não há coisa mais importante do que a vida eterna. E se o ser humano não aproveita seus dias enquanto vive aqui na Terra, lhe escapa a vida eterna, porque o ser humano não sabe em que dia morrerá. Por isso é que necessita receber Jesus Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados, o sangue de Cristo, e receber seu Espírito Santo o mais rápido possível, para que quando morrer seu corpo físico, vá ao paraíso. Ou seja, seja levado pelos anjos ao paraíso para viver ali no corpo teofânico e depois, no último dia, no momento preciso, onde se completar o corpo místico de Cristo com os últimos escolhidos de Deus, então os mortos em Cristo serão ressuscitados por Jesus Cristo e nós, os que vivemos, seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós seremos transformados e teremos um corpo eterno também. Agora vejam, a bênção tão grande que há para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, se a pessoa morre seu corpo físico, é reunida com seu povo. Não há nenhum problema. É reunida com os crentes em Cristo que já estão lá no paraíso, pois esse é seu povo, porque somos povo de Deus, membros do corpo místico de Cristo da Igreja de Jesus Cristo. São Paulo, falando da Igreja de Jesus Cristo no capítulo 12 e versículos 22 em diante, diz: Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Agora podemos ver que nos aproximamos do Monte de Sião, que é a Igreja de Jesus Cristo, e a Igreja de Jesus Cristo, seus membros, que são os escolhidos de Deus, e tem seus nomes escritos onde? No céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Esses são os primogênitos de Deus, ou predestinados de Deus, os quais, desde antes da fundação do mundo, têm seus nomes escritos no livro de Deus, no livro da vida do Cordeiro. Essas são as ovelhas das quais Cristo nos fala no capítulo 10 de São João, versículos 14 em diante, quando nos diz: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui podemos ver que estas ovelhas que o Pai deu a Jesus são os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus escritos no céu desde antes da fundação do mundo, os quais vêm a essa terra, são manifestados em carne humana neste planeta Terra, para quê? Para receber vida eterna por meio de Jesus Cristo, o qual, na terra, por meio da sua manifestação através de cada anjo mensageiro de cada era, está chamando e juntando seus escolhidos em cada era. E por meio de cada mensageiro é que ele chame junto a seus escolhidos, coloca a sua palavra na boca de cada mensageiro que ele enviou de era em era, e por meio deste mensageiro, chame junto a seus escolhidos em cada era. Para este tempo final, ele disse que enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E também o capítulo
capítulo 16, versículo 27, Cristo disse: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. E então, o que diz? Com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Agora podemos ver que na vinda do Filho do Homem, os anjos do Filho do Homem, que são as 12 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados aqui na terra para chamar e juntar os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, pregando o Evangelho do Reino. São chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Estes ministérios dos anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias que estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, onde o Filho do Homem estará se manifestando e estará enviando esses ministérios, esses anjos, para chamar e juntar os escolhidos de Deus. Com o quê? Com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora vejam a forma em que os escolhidos de Deus no último dia são chamados e juntados. É por meio do ministério dos anjos do Filho do Homem, é por meio do ministério de Moisés e Elias, é por meio do ministério de Moisés e Elias com a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus neste tempo final. É muito importante entender essas coisas para saber como é que Deus estaria nos falando neste tempo final e estaria nos chamando e juntando na era da pedra angular, dispensação do reino, e preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final. Para, se permanecermos vivos, e os mortos em Cristo ressuscitam em corpos eternos, em breve nós sejamos transformados e sejamos reunidos com o nosso povo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitará em corpos eternos. E vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e ali desfrutemos dessa grande festa de 3 anos e meio, onde Cristo estará repartindo os galardões a todos os seus filhos que trabalharam em sua obra na era e dispensação que lhes correspondeu viver. Agora, vimos como será lá na ceia das bodas do Cordeiro. Também vimos como é quando a pessoa morre. Vimos onde vai. Vai ao paraíso se servir a Cristo, mas se não servir a Cristo, vai ao inferno, que é a quinta dimensão, onde permanecerá ali até depois do reino milenial. Ou seja, quando tiver terminado o reino milenial, então serão ressuscitados para serem julgados por Jesus Cristo em seu trono branco. Na parábola que Cristo nos deu no capítulo 25, nos fala também do juízo das nações, o mesmo que mais adiante acontecerá no juízo final. Mas este juízo das nações também se manifesta antes de começar a grande tribulação, onde haverá nações que receberão a bênção de Deus, mas também haverá nações que receberão juízo divino, não poderão entrar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E para compreender essas coisas que devem estar acontecendo neste tempo final, no qual nós, pela graça de Deus, estamos vivendo, para isso, vejam vocês, Jesus nos diz no capítulo 4 do Apocalipse: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Onde vamos subir? A era da pedra angular. E Ele vai nos mostrar todas essas coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nestes 2000 anos que transcorreram de Cristo para cá. E agora, por meio de quem vai estar Jesus Cristo manifestado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, será por meio de um profeta chamado Anjo do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar as
aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Não se podem conhecer as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, a não ser que seja por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo enviado para revelar todas essas coisas que devem acontecer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, novamente Jesus Cristo dá testemunho do seu anjo e de que ele enviou o seu anjo mensageiro e diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. De que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer. Agora vemos aqui na Escritura do Apocalipse que para este tempo final, Deus, Jesus Cristo, enviará seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, e assim obter o conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, e obter o conhecimento dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Jesus Cristo, de Moisés e Elias manifestados em seu anjo mensageiro. Esses são os ministérios do Filho do Homem, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Aí temos esses três grandes ministérios que estão prometidos para serem manifestados neste tempo final. E isso é por meio do seu anjo mensageiro, o qual ele envia para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Ninguém poderá ver, entender todas essas coisas que em breve devem acontecer, exceto aqueles que estarão escutando e recebendo o anjo do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, obtendo a revelação da palavra de Deus que traz para a igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E assim é como também sabemos o mistério do que acontece depois que a pessoa fisicamente morre nessa terra. Ou vai à quinta dimensão, se não for um crente em Cristo, vai à quinta dimensão, que é o inferno, ou se for um crente em Cristo, vai à sexta dimensão, que é o paraíso. E depois, no último dia, ressuscitará em um corpo eterno, se for um crente em Cristo, nascido de novo. Agora vimos este mistério do que é depois da morte e de como são reunidos com o seu povo depois que essas pessoas morrem, sendo unidos ao seu povo. Vimos Abraão, vimos Isaac, vimos Jacó e assim por diante vimos os santos que partiram, os quais foram reunidos com seu povo. Em cada era, os escolhidos de Deus, ao morrerem fisicamente em seus corpos físicos, foram reunidos com seu povo, ou seja, com os membros da Igreja de Jesus Cristo que já estão no paraíso, porque também partiram. E, para o último dia, regressarão à terra e virão estar com o seu povo, os escolhidos de Deus, deste último dia que vivemos, e nós seremos transformados, e todos unidos uns aos outros, unidos os que vivemos com nosso povo, os que ressuscitarão em corpos eternos. Depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a essa grande festa celestial, na casa e a casa do nosso Pai Celestial. É muito importante garantir nossa vida com Cristo. Esse é o único seguro que é para toda a eternidade. E seus benefícios são para toda a eternidade. E esse é o seguro que toda pessoa necessita ter para estar assegurado com vida eterna e, mesmo que seu corpo físico morrer, continuar vivendo no paraíso em um corpo eterno e glorificado, um corpo da sexta dimensão, um corpo teofânico. E depois, para o último dia, receberá um corpo eterno, físico e glorificado, se partiu, se tiver morrido o seu corpo físico, e se não tiver morrido, pois será transformado, e obterá assim também um corpo eterno.
Veja a importância de ter o seguro que Cristo nos oferece. Esse é o seguro da vida eterna. Para sermos reunidos com nosso povo, quando terminarem nossos dias terrenos aqui. Sendo unidos ao seu povo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando o testemunho do nosso tema, sendo unidos ao seu povo. Agora, há algo que creio que vocês desejam saber. Quantas dimensões há? Há 7 dimensões. Luz, tempo, matéria, ondas, a quinta dimensão, o inferno, a sexta dimensão, o paraíso, e a sétima dimensão, Deus. Vê? Primeira dimensão, luz. Segunda dimensão, tempo. Terceira dimensão, matéria. Quarta dimensão, as ondas, onde trabalha o rádio e a televisão. É através das ondas. Você olha e não vê nada, mas se tem um rádio ou um televisor, liga, o sintoniza e pode ver essas imagens que estão passando pela quarta dimensão, que é a dimensão das ondas, e então pode ver o que estão transmitindo desde os lugares onde tem esses equipamentos de transmissões. E assim, você pode ver nessa quarta dimensão as coisas que estão sendo transmitidas por esses canais. Assim também é outras dimensões. Mas, vejam vocês, as pessoas, algumas vezes, veem nessas outras dimensões, quer seja em sonhos ou em visões, e também quando partem dessa terra, quando terminam seus dias terrenos aqui. Agora é muito importante estarmos preparados para irmos à sexta dimensão quando terminarem nossos dias, se é que nosso corpo físico morre, e se não morrer nosso corpo físico, pois então será transformado. E depois iremos à casa de nosso Pai Celestial. É muito importante estarmos preparados para irmos à casa do nosso Pai Celestial. Quem não estiver preparado não pode ir à casa do nosso Pai Celestial. Vimos as dimensões para que as tenham também e saibam que há 7 dimensões. Bom, foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando o testemunho do nosso tema, sendo unidos ao seu povo. Nestes momentos, passarei ao reverendo Jaime para que dê telefones e endereços e o lugar onde vocês também podem ver conferências em vídeos iguais a esta, para obterem maior conhecimento de todas essas coisas, de todos estes mistérios, dessas dimensões, para assim receberem as bênçãos de Deus e estarem preparados para irem viver com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Deus tem um programa. É preciso entrar por esse programa para obter essas bênçãos. Novamente, vamos ter o reverendo Jaime conosco. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos, irmãos presentes e radiovintes, e que Deus continue abençoando a todos. Conosco o reverendo Jaime para continuar.